pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1, aquele que te ajuda a estudar do jeito certo. E vocês estão acostumados a gente sempre ter um convidado muito especial por aqui. Mas queria dizer que hoje não tem nada de muito especial não, viu? A gente vai sobrevoar o PS Medway. Ele, o grande defensor desse PS. Anuar, seja bem-vindo! Ficou legal. Muito boa a nossa introdução, não que eu tenha gostado de ser desvalorizado aqui pelo nosso público, mas que saudade que eu tava de falar com eles. Essa semana é muito longa entre um episódio e outro, né, Amandinha? Com certeza. Mas hoje a gente vai papear um pouco. Acho que o pessoal percebeu que entre uma pergunta e outra pro nosso convidado, a gente sempre pergunta coisas entre a gente. E hoje a carta é branca, Amandinha. Eu achei que ele ia bater. Juro que eu achei falar, não é possível que mais um dia nesse podcast ele vai bater na mesa. E fazer barulho. Exatamente. Gente, então qual que é a ideia do nosso episódio de hoje? A gente vai trazer um pouco da nossa trajetória, contar um pouquinho de como foi a nossa escolha de especialidade, como que a gente fez essa preparação, porque como o Onar falou, vira e mexe no bate-papo com os nossos convidados, a gente acaba trazendo um pouco dessa experiência, e vocês pediram, ficaram falando, conta a história de vocês, conta como é que escolheu o GO, conta como é que escolheu emergência, então estamos aqui para isso. E para começar, Anuar, eu queria fazer um raio-x da sua formação. Chegou a minha vez, cara, de fazer. Diga. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória, onde você fez faculdade, me conta. Então vamos lá, eu gosto muito de falar dessa parte porque eu tenho muito orgulho da minha própria cidade, né? Eu vim de Maringá, no Paraná, cidade com o maior IDH do Brasil, inventora do sistema binário e a cidade mais arborizada do sul do mundo. Eu lembrava dessa parte, que tem mais árvores. Aí eu falei já algumas vezes, né? Não foi nada de novo. Mas enfim, eu sou de Maringá, no Paraná, e eu sempre quis fazer a minha faculdade na minha cidade. Tá. Por um pouco de sair da zona de conforto muito novo, nunca gostei, e a prova da UEM era muito concorrida. Tá. Acabou que eu só foquei lá. Era um tipo específico de prova, que era o somatório. Aí eu só estudei para a UEM, fiz a minha faculdade lá de 2013 a 2018, me formei, e aí a minha trajetória até a emergência é um pouco mais, né? Vamos segurar para daqui a pouquinho, né? Mas me conta de ti, Amanda. Além de ser paquita de quem que era mesmo? Chacrinha? É dançarina do Sérgio Malandro. Do Sérgio Malandro, Chacrinha. Não, você fica falando isso pras pessoas. Gente, eu nunca fui dançarina do Sérgio Malandro, tá? É assim, eu dancei em uma competição do Sérgio Malandro com 4 anos de idade, exploração infantil, é culpa da minha mãe, não tem nada a ver com isso, tá? Mas voltando. Além disso, então, dessa área artística, como que chegou até a Amanda reprodutora? Amanda reprodutora, tanto. É ótimo. E aí? Bom, vamos lá. Então, eu sempre... Ai, meu Deus. Dizem por aí que eu sou formada em Unifesp, não em GO. É um pouco isso, né? Inclusive o ensino médio. Exato. Desde o pré. Eu fiz o pré na Escola Paulista. Exato. Mas não é verdade. O que acontece? Eu fiz escola de formação, de graduação. E sempre quis fazer residência em São Paulo. A minha ideia nunca foi sair de São Paulo. Não na época de residência. Na época da faculdade, eu tava naquele momento de eu vou pra onde eu passar. Justo. Na época de vestibular. Mas depois que eu entrei na escola e comecei a pensar em GO, eu sabia que eu queria ficar em São Paulo. E também pelas coisas da vida, relacionamento, enfim. A minha ideia já era ficar aqui. E eu acabei prestando outros lugares, sim. Não prestei só a Unifesp. Prestei escola, prestei Einstein e prestei SUS pensando no Pérola Byington. Então, a minha ideia era ficar aqui nesse círculo já. Mas acho que é isso, assim, em termos de raio-x inicial. Porque agora a gente começa a perguntar coisas que o nosso público quer ouvir, que é quanto à prova de residência. A Amandinha, para quem acompanhou os nossos episódios, ela fala das bolinhas, ela fala do toque das apostilas, mas agora eu quero entender melhor tudo isso, né? Porque o nosso aluno, ele quer saber, fez a faculdade, fez a residência, tá no R+, algo de certo você está fazendo, né, Amandinha? Eu não sei se eu fiz algo de muito certo, mas deu certo, que acho que é o que importa, exatamente. O que importa é o resultado. Talvez eu seja um pouco, assim, diferente dos nossos convidados até agora. Acho que eu não segui um caminho tão tradicional. Quando fala diferente é pra não falar estranho. Porque assim, gente, o ascendente é em virgem, entendeu? Vocês têm que levar isso em consideração. Então, eu sempre tive um pouco de toque. Eu sempre gostei de estudar, o que é algo esquisito inicialmente, né? Eu sempre gostei mesmo, assim, de estudar. Sempre fez parte da minha rotina. E eu comecei a minha preparação para a prova de residência lá no 5º ano. Então, no 5º ano, eu já comecei a pensar um pouco mais na prova. E aí, nessa época, eu era louca da apostila. Então, o 5º ano foi a minha fase de ser a psicopata da apostila, ler todas as apostilas. Eu não fiz nenhum cursinho na época. Eu ia lendo resumos, apostilas antigas de outros colegas e até apostilas soltas de N cursinhos, né? Que na minha época, lá no 5º ano ainda não tinha Medway.
Então, eu ia fazendo mais ou menos nesse esquema no 5º ano. E aí, no 6º ano, que eu comecei a fazer aquele estudo mais direcionado, sabe? Entendi. E aí, eu comecei a pensar muito em questão, só questão. Eu fiz realmente um estudo bem focado ao longo de todo o 6º ano. Então, foi mais ou menos por aí a minha ideia de planejamento. E sempre foi GO. A GO surgiu na minha vida de um jeito estranho, gente. Foi assim, ó. Eu sempre quis clínica médica. Na verdade, Meu eu queria Deus. alguma coisa com consultório. Eu entrei na medicina. Colagenoses, Pois artrites. Todas as ligas de reumato eu fiz. Ai, Deus. Eletro. Ana Marcela, você Ai, acredita nisso? Eletro. Um dia eu já soube eletro. Hoje é só cardiotóxico. Só, que é quase a mesma coisa. DIP 1, DIP 2. Exatamente. Acelerou, Desculpa. variou, tá ótimo, Tá tá ótimo. vivo. Exato. E aí, como é que funcionou? Eu queria clínica médica, sempre quis consultório e fugia do centro cirúrgico. Eu trocava qualquer coisa pra não ir no centro cirúrgico. Qualquer coisa. Qualquer plantão de neuro. Sempre fugia do centro cirúrgico. Minha nossa. Exatamente. E aí, eu queria clínica, liga de reumato, pensei em endócrino por muito tempo, mas comecei a achar a clínica muito parada. Me incomodava essa falta de dinamismo que, na minha visão, a clínica médica tinha. Desculpa, amigos clínicos, eu amo vocês, tá? Vocês são muito médicos. Desculpa Mas nada. é isso, não é verdade? Eu acho 100% com você. Então, e aí eu conheci a ginecoendócrino. Tive aquela aula lá de amenorreias, Maravilha. climatério. Você ama, não Nossa, ama? adoro. Amenorreia, climatério. E falei, gente, que negócio legal. Mas eu era aquela interna julgadora. Você era assim? Não. Eu olhava o jogador. GO e falava, gente, demora 1 hora pra ler uma gaso. Pelo amor de Deus, nem é médico. Eu era essa pessoa. Então eu ficava, nunca vou fazer GO. Parteiro. Imagina, parteiro. Então eu tinha um pouco esse preconceito. Até que eu conheci a ginecoendócrino e tive a bendita da aula de reprodução humana. Que aí foi meu momento. Que te fisgou. Eu tive a minha primeira aula de infertilidade. Eu falei, gente, que negócio bacana, diferente, não sei o quê. E me apaixonei. E desse dia em diante, eu decidi que eu ia fazer reprodução humana. E aí eu fui pra GO, já pensando em ginecoendócrino e reprodução. Isso é diferente. Eu acho que eu nunca ouvi, por exemplo, alguém falando assim, fiz a clínica pensando na pneumo ou na cardio. Legal, e deu certo, né? E deu certo, mas assim, é o que eu falo, é um caminho não muito habitual, né? Sim, sim, E tem que sim. tomar muito cuidado pra você não se fechar tanto a ponto de você não abrir seus horizontes pra aprender outras coisas. Então, no fim, me apaixonei por obstetrícia. Acho que sou uma ótima parteira. Tudo que eu julgava, hoje eu faço bem. Demoro 1 hora pra ler uma gaso. E essa é a minha história com a GO. Ô, Amandinha, eu sei que eu já perguntei, mas eu quero um detalhe em específico disso que você falou agora. Você falou que fez a reprodução pensando... Quer dizer, fez a GO já pensando em reprodução. Só que são 3 anos de GO. 3 anos de E em GO. algum momento nesses 3 anos, até chegar à sonhada reprodução humana, você se questionou da sua escolha? Então, eu acho que eu tive muita sorte. Por isso que eu falo que para as pessoas não se frustrarem e não acharem que isso é o normal. Ah, eu tenho que escolher a minha subespecialidade antes da hora. Entendi. Porque eu tive sorte. Eu encontrei no meio do caminho, no trajeto, coisas que eu gostei muito. Tanto que eu ainda trabalho com gineco geral, ainda trabalho com obstetrícia, porque eu realmente gosto muito. Mas, sem dúvida nenhuma, poderia ter Entendi. sido... Uma tragédia. Exatamente. E é o que eu costumo falar, e é importante pra quem tá ouvindo, muita gente me traz um questionamento assim. Amandinha, eu adoro gineco, mas eu odeio obstetrícia. Cara, se você odeia obstetrícia, não dá pra fazer GO. Você vai ficar muito tempo vivendo isso, tanto na residência quanto na vida. Mais obstetrícia do que gineco? Eu acho que dá pra você filtrar, mas assim, se é uma coisa que você detesta, não tem como, sabe? Impossível. Todo dia, o dia a dia. Exatamente. Muito tempo da nossa vida, né? Mas dedicado a agora, eu que Ixi, tô curiosa, porque ixi. assim, a minha história na GO foi nada tradicional. Foi. Mas e a sua na emergência, que eu sei que tem polêmica, polêmicas. Não foi nem um pouco convencional, viu, meus amigos? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca achei que verbalizaria em público, né? Em público, entre aspas, né? Pra 50 mil pessoas. Vocês viram que a gente tem 50 mil no vídeo já? Esse daqui tem que bater o recorde, hein? Sim. Convidados incríveis. Exatamente. Ô, gente, dá uma moral, sabe? São convidados nada especiais. Nada especiais. É o que tem, né? É o que tem pra hoje. Mas vamos lá, eu queria fazer, quando eu me formei e tal, eu sempre pensei na PED. Porque eu sou apaixonado por criança. Eu sou o cara que nas festas, nos aniversáriozinhos de criança, eu fico com o bebê no colo. O dia inteiro, a festa inteira. Não parece, né? É a barba que me deixa com cara de ingrato da vida. Mas não é assim. E aí eu fui com essa decisão até o meu 6º ano. PED, o louco da PED. E até fui fazer um estágio em Curitiba de PED. Falei, caramba, cara, eu vou fazer PED e vou ser muito feliz. Só que, Amanda, a vida, ela mostra pra nós situações através de outras situações que a gente não gosta muito, né? Eu tinha um relacionamento que acabou no final da faculdade. Isso foi no último estágio da faculdade, para me formar. E qual estágio que era esse? A emergência.
que eu odiava. Porque a emergência do hospital onde eu formei era movimentadinha, tinha 8 leitos e tal. E eu nunca gostei, primeiro, do caos, segundo, da gritaria e terceiro, do caos da gritaria junto. Isso chama pediatria. É tipo consultório 4 ali do lado. Exato. Mas beleza. E aí, pra não ficar em casa remoendo, porque, enfim, precisava de uma maturidade que eu não tinha na época, falei, bom, o que eu vou fazer? Me matar de dar plantão, porque aí eu fico no hospital, não preciso ficar remoendo meu término. Que bacana! E ninguém gostava de emergência, então eu peguei todos os plantões de emergência da turma que eu tava rodando no internato e me apaixonei. Me apaixonei loucamente. Pela emergência, não mais pela pessoa. Você trocou o amor. Foi Exato. isso. Pelo tubo 8, né? Que hoje é a minha maior paixão, é um bujo e um tubo 8. Mas enfim. E aí fui pensando em pediatria, só que ainda prestei PED. Ah, você chegou a prestar? Cheguei a prestar PED, não passei. Foi uma outra coisa que nem doeu tanto, porque eu já sabia que não queria, fiz porque tinha que fazer a prova. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em PS, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E passei a gostar do caos, da loucura. Dizem que todo emergencista é um labrador, né? Que você fica na salinha e, né? Prestando atenção em tudo que tá acontecendo. E isso, pra nós, faz muito sentido, sabe? Se eu ficasse numa cirurgia, igual você falou, eu ia ficar, assim... Não ia rolar. Não é pra você, né? Não é Acho pra que mim. você só trocou o caos. Você sempre gostou do caos e da gritaria. Você só trocou. Exato. Mas foi muito bom e hoje eu me sinto realizado 100% do tempo. Contou muito também que é uma especialidade de acesso direto. E eu vou falar uma coisa que eu vou ter que admitir que eu não queria. E aí já vou pedir a sua opinião depois. A prova de emergência, o corte era baixíssimo. Esse foi um dos motivos pra você escolher? Foi. Sério? Desculpa, meus alunos, estudem sempre pra tirar a maior nota possível. Mas foi, porque a nota de corte hoje tá mais alta, né? Uhum. Mas era uma concorrência mais baixa e era uma prova que tinha um corte muito inferior às outras. Então eu falei, maior chance de ter sucesso ou não. O que não é o caso da GO. Por isso que eu queria te perguntar como que foi a sua preparação, não pensando em estratégia de estudo, você contou um pouquinho, mas pensando em foco, tipo, é isso meta que eu de quero. nota. Exatamente, em meta. Se você tinha uma meta. Tá. Como que funcionou pra mim? Quando eu tava nessa preparação, eu já sabia que eu queria prestar 3 grandes provas. Então, eu sabia que eu ia prestar a Unifesp, que era a escola. Uhum. Sabia que eu ia prestar o Einstein, que a GO tava começando a crescer, já ouvia falar muito bem da GO. E sabia que eu queria prestar a Sul São Paulo, que a ideia era pegar o Pérola Byton. Então essas eram as minhas 3 instituições que eu pensei. Eu só vou prestar os lugares que eu iria. Então, inicialmente, esse era meu pensamento. E aí, muita gente deve estar em casa pensando, Amandinha, você não prestou USP São Paulo? Não O escolheu a orgulho 5. é tão grande assim. Pessoal, eu brinco muito com vocês, essa questão da USP São Paulo. Se eu fosse prestar qualquer outra coisa, qualquer outra especialidade, sem dúvida nenhuma, eu prestaria a USP. Mas dentro da GO especificamente, eles têm uma residência bem diferente, que é excelente, forma profissionais maravilhosos. Eu tenho vários colegas de GO de lá, que são excelentes, mas era muito diferente do meu perfil. E isso pra mim era importante, sabe? Entendi. O perfil de médica que eu queria ser. Então isso era uma coisa que já passava pela minha cabeça. Que não era compatível com o mesmo estilo da USP, por O mesmo exemplo. estilo de formação, Entendi. enfim, era diferente. E como que você viu isso? Tipo, você perguntou pra alguém ou você via no dia a dia? Eu já tinha vários amigos que já eram GOs de N instituições. Eu tinha sorte, meu marido fez GO também. E ele era um pouquinho mais velho do que um pouquinho, assim, muito, gente. É um idoso, um senhor de idade. Mas ele era uns 3 anos mais... Essa aqui a gente corta, viu? Exatamente. Amor, desculpa, te amo, tá? Mas ele era uns 3, 4 anos na minha frente, em relação à formação, né? Então, eu já tinha visto a trajetória dele na residência de GO. E ele tinha amigos de outros lugares que eu acabava conhecendo ali. Então, eu tinha esse contato. E aí, eu já tinha essa noção de, poxa, essas pessoas aqui são mais compatíveis com o meu estilo de formação, de assistência mesmo. Então, foi por aí que eu fui criando a minha ideia de lugar para prestar. Justo. Se eu quisesse sair de São Paulo, eu curtia muito a Unicamp e USP Ribeirão. Eram lugares que, se eu pensasse em sair de São Paulo, seriam opções para mim também. A GO da Unicamp é bizarra. É muito legal, né? É bizarra, é muito show. Tem um hospital, acho que só pra GO, não é? Exatamente. Algo assim? É muito legal, o Hospital da Mulher, o CAISM e tal. E outra coisa que eu levava em consideração é que eu já sabia que eu queria reprodução. Então, eu já pensava em instituições que me dariam uma porta pro R4, entendeu? Show. Então, isso também pesou na minha decisão. Mas em relação à meta de estudo, na minha época é fogo, né? Putz, a idade Amanda tem 27 anos, recém-completados. Você não sabe. Aliás, só uma pausa agora, gente. Você acredita? Eu fiz aniversário esses dias, né? E aí eu dei uma aula
Pra quem não sabe, eu sou professora da GO. É A gente não se apresentou, esse pequeno detalhe. Eu tava dando uma aula de GO e aí era o dia do meu aniversário. E eu fiz um questionamento lá com os alunos da minha idade. Eles ficaram revoltados que eu tinha 27 anos. Mas eu fico também. Mas eu me senti uma idosa. Eles acharam que eu tinha 30, 35, 40, 50. Não, mas eu odeio esse tipo de gente igual você que consegue 26 anos já formada com residência. Mas eu nasci com 30. A alma é velha. É verdade, é verdade. Isso é tudo falsa modéstia. Porque é show, isso é bem legal. Você falou da sua escolha e tal, de já no R4, eu vou fazer uma auto-pergunta pra mim agora. Alguma voz da minha cabeça vai perguntar pra mim. Que eu trabalhei 1 ano. E tem muita calma, gente... isso que eu queria entender. Calma. Tá. Você prestou pediatria. Prestei. Na época você já tava em dúvida. Eu posso bater na mesa só pra... Não pode. Tá, Você prestou aonde, pediatria? Pequeno Príncipe, em Curitiba, Paraná. Porque era perto de casa. E eu não queria vir pra São Paulo. Por isso. Uhum. E só prestou lá. Só prestei lá. E você já foi sem expectativa. Já. Eu tinha estudado muito pouco e lá a prova o corte era importante. O corte pra mim era importante, 75%, 80%. Tá. E lá, como que eu vou dizer isso de uma forma que fique bem claro pra ninguém entender errado? A prova do Pequeno Príncipe era muito baseada na rotina do Hospital Pequeno Príncipe. Entendi. Então tinha o chefe que gostava mais da hepato, caiu bem 4 ou 5 específica. questões. Então foi uma prova que eu fiz ela sabendo que não era minha prova. Tá. E isso não te gerou grande frustração? Nem um pouco. Que estranho, né? Tinha tudo pra gerar, né? Mas se você já foi sem a expectativa de passar, eu acho que tem 2 situações. É que o médico não gosta de perder, né, mãe? Com certeza, a gente tem essa dificuldade. Mas eu não sei se você concorda, mas eu acho que existem 2 situações. Aquela que a gente finge que a gente acha que não vai passar. Pra ver se vocês acompanham o raciocínio. Ó. Às vezes, a gente tenta se enganar pra frustração ser menor. Justo. Então é aquela coisa do tipo assim, não, eu não vou passar mesmo. Lá no fundo, você acha que você vai passar. Vai. Mas você fala pros outros que você acha que você... E pra você vai se mesmo. enganando. Porque se você não passa... Tá preparado, né? Não, eu falei que eu não tava pronto. Uhum. E tem realmente aquela questão de clareza. Eu sei que esse não é meu momento. Eu vou fazer como uma forma de aprendizado, eu vou fazer pra ver como é que é a prova, mas você sabe que você não tá preparado. Então, acho que existem situações diferentes. Você tava mesmo nessa segunda opção. Eu tava na primeira, vai. Vamos ser sinceros, meus olha amigos. aí da onde a gente tira. Você viu, quando a pessoa sabe cutucar, né? Mas eu era a primeira. Tipo, não, tá tudo bem, não quero isso, nem sei se eu quero. Mas é claro que eu fiquei triste. Se você tivesse passado, você iria? Você acha? É difícil, né? É difícil, mas eu iria. Então, você tava na primeira. Então, e eu tava... E eu agradeço a Deus. Eu acho interessante falar isso pra quem tá ouvindo a gente, principalmente pros alunos nossos. A gente também tem dia ruim, né? A gente também tem vezes que a gente tá inseguro, que acha que não vai conseguir, inclusive com prova, né? Eu acho que o pessoal acha, Mandinha, que a gente chega sempre sorrindo e dando risada. Quantas vezes você já não teve que lavar o rosto e abrir um sorriso na cara pra gravar alguma coisa? E então, enfim, eu vou falar isso com uma clareza grande, mas eu fui completamente inseguro e mentindo pra mim mesmo e tentando mostrar que pra mim aquilo não era importante. Mas é claro que era. Só que existe uma olha essa, hein? Olha essa. É uma palavra em árabe que chama maktub. E o maktub diz que tá tudo escrito já. Não interessa o que você faça. É claro que a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Mas o que é nosso já tá lá. E a minha trajetória, ela não foi nem um pouco linear. Porque depois da PED teve a aeronáutica. Conta. Teve a aeronáutica, aí eu fui fazer a prova da aeronáutica, também não gostei, aí eu voltei para casa. Eu fui descobrir que eu queria fazer emergência, que era emergência, quando fechou a inscrição, se eu não me engano, em setembro ou outubro. Por isso que eu só fiz Einstein, Unicamp e FAMERP. Porque eu nem fui atrás de outros editais, perdi datas e tal. E olha como as coisas acontecem, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Então, isso é importante pra você, cara. Por mais que, não sei se é isso, se for, vai acontecer. Por mais clichê e coach que pareça. Não, mas eu realmente acredito nisso, assim. Eu acho que a gente tem que fazer por onde. Justo. Que a gente tem que estudar. Não é o máximo que você puder, mas é do jeito certo. Isso é importante, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que você tem que se dedicar. Só que se por algum motivo não aconteceu... Às vezes tem uma coisa muito melhor te esperando. Ou não necessariamente melhor ou pior, mas aquilo que é pra você, né? Pra você. Eu acredito muito nisso, sério. Amanda, eu tô poético hoje. Existem amores da sua vida que não são para a sua vida. Gente, mas ele tá uma coisa... E essa relação vale também. Existe alguma coisa que você acha, não, isso é pra mim, pra você como pessoa, mas não pra você como vida, como carreira, como
pô, querendo ou não, a gente vai ser médico até os 60, 70, se Deus quiser, né, Amandinha? Amém, amém. Envelhecer bem, né? Sabe uma coisa disso que eu penso? Que agora não tem nada a ver com a preparação, mas eu acho... Adoro! Gente, esse podcast vai ser diferente, tá? A gente tá, tipo assim, conversando. Isso. Mas uma coisa que eu acho legal da gente... Que muitas vezes a gente não pensa... Às vezes, o fato de você não ter ido fazer, sei lá, de você não ter feito pediatria no Pequeno Príncipe, isso mudou às vezes a gente enxerga o micro, sabe? Assim, eu mudei o meu lugar de residência. Não, você mudou onde você mora, você mudou todas as pessoas que você conheceu, provavelmente você mudou a mulher que vai ser a mulher da sua vida, seus filhos, seu futuro. Cadastrem-se, tá bom? Quem arrasta pra cima, deixa aqui no link seu nome, sua idade, o que você faz pra gente recomendar. A ideia não foi minha, mas, né? Mas já que estamos aqui, né, falou. Mar? Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente esquece, sabia? Às vezes uma decisão pequenininha muda toda a nossa vida. A Medway, mano. Exatamente. Eu não ia estar aqui. Com certeza. Eu decidi fazer a prova da Medway, o curso da Medway foi quando começou e tal, fazendo a inscrição pra prova. Só que, de novo, eu fui sem expectativa nenhuma. Falei, não, o corte é baixo, às vezes dá, mas eu não me preparei. Por isso que é difícil eu falar de técnica de estudo, porque eu não tive. Você não só foi. Só fui. Só que acabou dando certo porque a prova era minha. Tipo, caiu o que eu tinha estudado na semana anterior. Então, eu sentei, fiz a prova e falei, acho que, né? Acho que dá, acho que dá. Isso aí, confiante. Mas eu fui descobrir que eu queria emergência no final. Aí fiz a primeira fase, por um milagre eu passei. Porque preciso de alguma coisa pra segunda. Você passou perto? Passei Como é que foi? Passei em segundo lugar. Olha. De 40 pessoas. Não é tão pouca gente assim, né? Sim. Eram 2 vagas, eu passei em segunda e o primeiro ia pro HC. Eu falei, tô em primeiro. E eu falei, preciso garantir a minha prova aí que eu fiz a Medway. E aí eu conheci todo mundo e tô aqui hoje. Conta isso, porque os alunos não sabem que você fez Medway. Que você foi aluno Medway. Eu fiz. Conta. Como você descobriu a Medway? Eu descobri a Medway por um amigo, que é o Thomas Vieira de Paula. Amo você. Que era um grande colega da faculdade, e ele falou, cara, eu fiz esse curso, é uma galera nova, que tem uma proposta nova, e você vai gostar. E o preço era muito menor do que o outro cursinho. Tá. Falei, vou conhecer, e fiz, e eu falo com todas as palavras, sem fazer propaganda nenhuma de nada, que foi o que mudou, de fato, a minha nota. Se eu não tivesse feito o curso, eu provavelmente não saberia o que falar na hora da prova prática. Você fez o CR? Fiz o CR, só o CR. Tá. E aí, depois do CR, a gente tem uma confraternização. Lá eu conheci os meninos e a gente ficou amigo e acabou que eu comecei a trabalhar aqui. Eu falei tudo isso porque foi uma decisão ou um percalço de não ter passado na prova de pediatria lá em 2018. Que te trouxe até aqui. Mactube, meus amigos. Mas chega de falar de mim, né? Quando eu começo a ficar rouco é porque eu tô falando muito. Isso acontece pouco porque eu falo muito, muito alto, né? Mas enfim, Amandinha, você fez então a sua faculdade na Unifesp. Foi. Você fez a residência de GO na Unifesp e está fazendo a R4 de reprodução na Unifesp. Exatamente. E durante a sua escolha para GO, já que a gente falou de preparação, vamos falar de coisa prática agora. Você pensou muito nesse critério que o pessoal fala, GO tem centro cirúrgico e tem consultório. Porque isso é critério para muita gente definir o que vai fazer. E a residência segue essa divisão ou é meio que balela? Como que você acha que... Bom, então como que foi essa minha questão da escolha? Primeiro eu falei pra vocês que eu fiz a preparação bem focada para essas 3 instituições, que eram os lugares que eu queria ir. Qual que era o meu critério em relação a prioridades? Ficar na escola, pra mim, era muito confortável, porque eu já tava lá há 6 anos, ficar mais 3 era minha casa, né? E eu tenho mesmo essa questão muito próxima né? com a instituição. Por outro lado, eu gosto do desafio. Então, eu tinha um pouco essa questão de, será que eu quero ir para outro lugar, novos ares, respirar um lugar diferente? Isso dá medo, né? Exatamente. Então, o que pesou um pouco nessa minha escolha? Eu sempre, desde que eu entrei na graduação de medicina, eu encarava aquilo como uma carreira. E eu acho que às vezes a gente tem dificuldade, né? Sim. A gente vai levando a medicina um dia após o outro. Eu vou fazer a residência, depois eu vou fazer o mestrado, depois eu vou fazer o doutorado. E vai vivendo. Desde, assim, acho que da metade da faculdade, eu já tinha essa visão de que ser médico era uma profissão. E eu tinha que construir uma carreira. E isso foi importante pra mim, porque eu comecei a me construir dentro da GO a partir do momento que eu decidi que queria fazer GO. Entendi. Então, ali no 4º, 5º ano, eu já comecei a publicar na GO, já comecei a acompanhar a chefe no consultório. Então, eu já fui deixando uma marquinha ali. Então, por um lado, sair era interessante pra conhecer novas pessoas, mas por outro, eu sabia que eu já tinha muitas oportunidades, entende? Você é daqui, né? Você é daqui. Exatamente. Então, isso pesou muito na minha decisão. Eu sabia que ficar na escola me abriria muitas portas profissionais mesmo. Justo. E eu também gostava muito do método de ensino, eu gostava da formação.
Eu sei, gente, eu sei. Eu prometo que eu vou tentar ser menos bairrista. Mas é que assim, eu realmente gosto muito do tipo de médico que a escola forma. Eu sei que é clichê, mas a gente sabe aquele medicão antigão? Sim. Aquele cara que põe a mãozona, entendeu? Exame físico. Exame físico. 1h30 de anamnese. É a gente, entendeu? Mas eu super concordo, super concordo. E para pra pensar uma coisa, eu vou fazer uma reflexão sobre a sua vida. Você tem 26, né? 27 recém... 27. Você respeita a minha idade. 27. 27. 27 e 2 semanas. Você fez 6 anos de faculdade, 3 de residência de GO e 1 de reprodução. Exato. 10 anos dos seus 27 foram dentro da Unifesp. Isso é muita coisa. Então Muita tem que ser coisa. barrista mesmo. Tem que ser barrista mesmo. E agora falando uma coisa pessoal da minha vida, assim, que é engraçado, eu sempre me mudei muito de criança. Então, assim, eu nunca fiquei numa escola mais de 2 anos. Isso eu não sabia, isso é novo. Pois é, eu já estudei em 11 escolas diferentes. Deus. Então, ficar em um único lugar, pra mim, eu acho que também isso influencia. Foi muito marcante, aqueles 6 anos de graduação, sabe? Sim, cara, e por isso que isso contribuiu com certeza pra esse lado seu mais extrovertido. Pô, você tinha que fazer amigo a cada 6 meses, por exemplo. Exatamente. E você sempre foi assim ou era mais tímida? Eu sempre fui muito tímida. Eu também. Você também? E ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas Ah, eu esse é sou tímida desbocado. até hoje. Amanda, É que eu só não Amanda. posso ver uma câmera. Se minha mãe estiver assistindo, sabe o que minha mãe fala? Esse podcast tá muito engraçado. Mas sabe o que minha mãe fala? Que eu não posso ver um espelho ou uma câmera. E pior que tem vários vídeos meus de criança, assim, tem alguém falando comigo, eu passo no espelho, eu já dou uma olhadinha e já fico, ó, no espelhinho aqui. Tem gente que nasceu, né? Então é assim, A câmera me gente. ama, né? Tinha um cara que falava. Mas aí eu tinha muita dúvida com isso do Einstein, por exemplo. Porque o Einstein, pra mim, era o oposto. Porque, embora eu defenda muitas coisas, a gente, por exemplo, não tem uma mão tão tecnológica, uma mão tão boa de imagem, uma videocirurgia tão super desenvolvida, robótica. Então, isso, pra mim, também era importante de ter de diferente. E eu sabia que o Einstein ia me proporcionar uma coisa que eu não tinha vivido, sabe? Dentro Sim, da Unifesp. Sim. Então, eu vivi essa dualidade. Eu confesso que eu fiquei Opostos, né? muito na dúvida na minha escolha, assim. Quando eu prestei, eu passei na escola, no Einstein, e aí no SUS, era só aquela prova que você ia no leilão, sabe? E aí eu já tinha ficado nas minhas 2 primeiras opções, acabei nem indo pro leilão. Mas eu dei uma sofrida pra escolher. Imagina, mas Einstein escolher e entre escola. aspas é o conceito de qualquer um vale. De perrengue chique. Perrengue chique. Mas e você? É, Como foi esse momento, assim, de escolha? De vou pro Einstein, como foi? Então, como eu te falei, a minha trajetória foi muito acaso. Ah. Porque eu queria fazer Unifesp, eu vou explicar por quê, não queria admitir. A gente já gravou uns 500 episódios, eu nunca falei essas palavras, eu queria fazer Unifesp. Mas enfim, porque eu vim uma vez para São Paulo, em maio de 2019, eu acho, quase fazer prova, nem sabia o que eu ia fazer. E para quem não é de São Paulo, quando você desce na Barra Funda e pega a 23... Chega uma hora que você olha pra fachada de São Paulo, pros prédios de São Paulo, aqui perto onde a Médio é, na Belim, você olha e fala, que é isso, cara? Que cidade é essa? Porque aqueles prédios todos espelhados ali, aí você chega na Marginal, você fala, eu quero vir pra cá. E eu fiquei na casa de um colega que morava na Vila Mariana. Ai, meu Deus. Aí eu vivi na Vila Mariana, eu comia lá, eu fazia minha barba lá, e eu via o pessoal vivendo a Unifesp. Moicano vermelho. E a batinha, eu falei, Aham. caramba, eu quero fazer Unifesp. Só que eu fui fazer a inscrição e tinha perdido a inscrição. Isso eu contei aqui no episódio ou outro. O que sobrou, entre aspas? Einstein, FAMERP e Unicamp. Falei, vou fazer as que sobraram. Aí eu prestei a FAMERP, passei na primeira fase, na Unicamp também, e o Einstein também. Fui para as segundas fases. A FAMERP e o Einstein bateram a data da segunda fase, então eu vim fazer Einstein. A Unicamp foi um pouco diferente, porque lá eu fui muito mal na primeira fase, passei quase em último, mas na segunda fase eu brilhei. Eu subi... Aquilo que a gente fala na Medway, que na prova prática 7, 7,5 é 10, é verdade. Com É certeza. muito. Eu tirei 7,5 e fui, acho que de 18º para 4º lugar. E passei lá. Aí eu tinha feito matrícula, eu já tinha lugar onde trabalhar, eu já tinha uma casa alugada na Unicamp, porque no Einstein eu caí, eu desci um pouco da prova prática por causa de uma estação que depois eu conto para vocês. Mas enfim, que eu não concordo até hoje. Mas, quem sou eu pra falar? Desculpa se algum professor meu tá vendo. E aí eu tava nessa, né? Na Unicamp eu tinha essa história que... Esse é o recado que eu vou falar, tá? É pra você. O Einstein não põe a mão. É claro que põe, pessoal. Então essa era a minha coisa. Tipo, a Unicamp era um hospital público gigantesco que todo mundo põe a mão na massa, Suzão. Einstein, resfriado de famoso. Não é isso, não é isso. Aí eu fui
pesquisar o que o Einstein poderia oferecer, descobrir os hospitais escola que o Einstein tem, no caso... Satélite, né? Vários satélites, hospitais. exato, que é o MBOI e o Vila Santa Catarina. E eu falo, sem desrespeito nenhum à minha faculdade, mas eu aprendi a ser médico na minha residência nesses hospitais. Mas eu também, sem tipo, desrespeito nenhum, ao sem mesmo lugar. Ao mesmo lugar. Então, a minha escolha foi meio que eu passei no lugar, aí saiu a chamada do Einstein, porque o menino ia pra Marinha, aí eu tinha 2 dias para vir fazer a inscrição, tava lá no Paraná, acabou que deu, eu vim meio que no impulso. Então, a minha história, igual eu falei para você, é repetitivo, mas é muito aquilo do Maktub, cara. Já tá lá, eu só tive que sabe, ir trilhando um caminho que parecia que já tava... Mas sabe o que eu acho legal de mostrar, de falar, né, pra quem tá ouvindo a gente, mostrar pra quem tá assistindo a gente, que nós somos 2 pessoas muito diferentes. Muito. E que tiveram trajetórias muito diferentes. Você, por exemplo, a vida, pelo que você conta, né, foi quase ao acaso, a vida foi te levando pra você estar onde você tá hoje. Exatamente. Né? Por outro lado, eu sempre fui muito metódica, controladora, assim, era planilha do Excel, era bolinha em tudo. Nossa. Todo dia eu tinha bolinha, manhã, tarde, noite, tudo que eu ia fazer. Eu não sei mexer até hoje no Excel. Então, e olha aqui, a gente chegou no mesmo lugar. Então, eu acho que isso é muito bacana pra passar pra vocês, sabe? Você não precisa ser igual aquele seu coleguinha louco, metódico, virginiano pra passar na prova. Sim. Como também o fato de você estar mais tranquilo e ter um jeito diferente de estudar, não quer dizer que você não vai conseguir, né? Então, não eu acho... existe certo e não existe errado. Exatamente. Existe o que é melhor pra você, não é? E você quer ver que a gente entrevistou algumas pessoas e são trajetórias diferentes. Com certeza. Só que tem uma coisa em comum, que são alguns perrengues. Então vamos falar de perrengue, Amandinha. Nessa história maravilhosa. GO na Unifesp, sempre soube o que queria. Teve algum momento que você se questionou, não se você estava no lugar certo ou no curso certo, mas se a Amandinha virginiana, das bolinhas, das planilhas, se essa Amandinha não ia conseguir? E qual foi o sentimento? Porque, ao meu ver, você tinha plena consciência que estava dando 100% do que podia. E como que é perder, entre aspas, dando 100% do que você pode? Isso é muito engraçado, sabe, Anuar? Primeiro, porque a gente pode ter 2 visões sobre o mesmo fato, né? Eu já fazia Unifesp, todo mundo da GO já me conhecia, todo mundo sabia que eu queria prestar GO. E aí você pode pensar, nossa, que bom, então. Pressão. Exatamente. Pressão. Que bom, então quer dizer que você já tem grande chance de passar. Muito pelo contrário, eu tinha grandes expectativas de que eu ia passar. Eu não consigo lidar, eu sou ansioso demais. Então, por exemplo, a prova do Einstein eu fiz super tranquila. Tranquila. Prova do SUS, a mesma coisa. Eu tinha me preparado, eu tinha estudado. E isso é uma coisa importante de falar pra vocês. Quando eu fui me preparar pras provas, o que eu fiz? Eu peguei as últimas provas dos 10 anos, Escola SUS São Paulo e Einstein. A do Einstein, os últimos 5 anos. E aí, eu dividi por especialidade. Então, eu montei um caderno, chamava Cadernão da Amanda. Eu entreguei isso pros meus calouros. Então, eu chamava Cadernão da Amanda. Aí, tinha lá, GO, últimos 10 anos da escola. GO. A mão? Não, eu imprimi as provas e separei por especialidade. Isso é uma dica, viu, galera? Pra mim, funcionou super. Imprimi por especialidade. E aí, tinha o dia que eu só fazia a questão de GO. E embaixo da questão, eu ia anotando um resuminho daquele assunto. E eu comecei a ver que as questões super se repetiam, que tinha um padrão de prova, que dava pra você perceber que foi o mesmo cara que escreveu a questão, sabe? Porque você tá vendo nos últimos 10 anos, não tem como você não identificar um padrão. E isso era comum nas 3 que você estava estudando? Nas 3 que eu estava estudando. Entendi. E eu percebi até uma semelhança entre Einstein e escola, no padrão de prova. Isso na época que eu prestava. Entendi. Então, eu cheguei confiante pro Einstein e pro SUS, no sentido de que eu sabia que eu tinha me preparado bem. Que eu tava direcionada, tava fazendo a pontuação que eu precisava, a porcentagem que eu precisava, fui tranquila. Agora, na prova da escola, eu tremia tanto, eu não dormi. Eu passei mal no dia de manhã. Eu tremia na prova. Que eu, assim, foi um dos dias mais desesperadores da minha vida. E era nesse sentido, sabe? Entendi. O que meus professores vão achar de terem me dado tantas oportunidades e eu não passar? Você entende? Com certeza. E foi pior ainda no R4. Porque aí tinha mais um componente de pressão. Na prova do R4 de reprodução, era a mesma coisa. Eu já acompanhava um serviço de reprodução, já acompanhava um chefe de reprodução. E eu tava na Medway. Professora de GO da Medway. Isso. Mega elogiada, que todo mundo ama e vai fazer prova de GO.
E sabe o que era pior? Eu encontrava os meninos. No dia da prova, eu fiz porta de prova, sabe? Que a gente fica entregando as coisas da Medway. Eu tava lá pra minha prova. E todo mundo sabia que eu ia prestar também. Gente. Então, óbvio que nunca foi uma pressão da Medway, nem nada disso, imagina. Mas era uma pressão minha. Do tal do ascendente. Eu queria mostrar pros alunos que dava pra ir super bem, que dava pra estudar do jeito certo. Então, eu não queria só passar. Na minha cabeça, eu tinha que passar na melhor posição que eu conseguisse. Porque eu queria orgulhar eles, porque, entende? Afinal, eu ensino isso, né? Exatamente. Então, pro R4, pra mim, foi assim, saúde mental aqui, ó, declinando. Deve ter sido... Mas deu certo, né? Deu certo. Esse é um baita de um perrengue. Essa pressão... A pressão que... Eu vou falar de uma forma diferente, mas que você colocou em você mesmo. Exato, eu totalmente. Acho, ou algum chefe... Chefe não, mas algum colega fala, não, Amandinha, tem que passar aqui, tem que passar. Nunca. Foi total uma pressão interna nas duas situações. Você teve alguma situação assim? Ou pressão interna ou pressão externa? Ou algum perrengue aí nesse meio do caminho? Não. Tirando os de mudar 3 vezes, o de querer pediatria, depois aeronáutica, não gostei da aeronáutica, voltou. Perdi a inscrição da prova. Perdi. Mandinha, a única pressão que eu tinha era sobre... Comigo mesmo, ninguém colocou pressão de nada. E foi um pouco estranho, porque traz um sentimento... Muita pressão é ruim, mas pouca pressão também não é boa. Eu tinha um professor que falava assim, se você tá nervoso, taquicárdico, ansioso pra tua prova, tá tudo certo. O estranho seria se você tivesse tranquilo, nem aí pra nada. E eu fui mais ou menos com esse espírito. O que mudou esse espírito foi quando eu olhei a prova, do Einstein principalmente, que da Unicamp eu né, me ferrei. Mas, apesar de ter passado, você vê como a nota era baixa mesmo. E eu fui fazendo a prova do Einstein, eu olhei e falei, essa prova é minha. Aí, a partir daí, a pressão começou. Não, e isso dá... Mas aí você se sentiu pressionado, sabendo que a prova era sua? Olha que engraçado. Eu fiz a prova. Eu fiz a prova, falei, não, a prova é minha, vou fazer e vou brilhar. E fui fazendo, igual você comentou comigo. Falei, não, isso aqui eu acertei, isso aqui eu sei. Não, isso aqui eu li ontem, isso aqui eu sei. Isso aqui eu fiz. Falei, não, pô, eu passei muito bem. A partir daí, a pressão começou, pra segunda fase. Falei, como que eu vou jogar a minha nota de primeira fase pra fazer uma segunda fase? Ou seja, a minha etapa de autossabotagem foi diferente. Foi da primeira pra segunda. Mas externa, zero, praticamente nenhuma. Sabe que é engraçado ouvir você falar isso? Porque assim, eu simplesmente apaguei da minha mente, durante toda a formação, 5º e 6º ano, que eu me dediquei pra caramba pra prova teórica, eu ignorei que tinha uma prova prática. Meu Deus Eu fui do céu. pensar na prova prática, eu sabia, óbvio, que existia, mas não era uma preocupação. Eu fui pensar na prova prática quando saíram as listas de primeira fase. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Preciso estudar, preciso performar. Pra mim foi traumático, assim, essa preparação justamente por sair do meu controle, entende? Porque foi uma prova que eu falei, nossa, eu não dei o meu melhor. Eu não me preparei o suficiente, então eu fui bem insegura para as provas de segunda fase. E o outro polo da prova teórica foi muito diferente, porque você se preparou exaustivamente, organizadamente, por dois anos e pouco, né? Exatamente. Então, deve ter sido um baquezinho. E como que foi chegar na prova? Porque eu acho muito estranho, porque você fez a prova na Unifesp, você devia conhecer a sala que você fez prova. O banheiro que você usou, o bebedouro, você conhecia tudo. Pior que não. Não é na Unifesp. Então eles alugam... Não, mas tá certo, porque pode ser a dúvida de alguém, né? Sim. Foi num lugar, tipo um galpão, que eles fazem aquelas salinhas divididas. Ah, sim, pra prova prática, pra mim foi tudo foi um absurdo, porque pra mim foi tudo uma novidade. Eu não tava esperando... Assim, óbvio, né? Naquele momento que saiu o resultado da primeira fase, eu comecei a me preparar com os meus amigos, juntava em casa, fazia listinha e tudo mais pra estudar, porque eu não tive nenhum direcionamento específico. Mas eu me sentia... E assim, eu tenho muita dificuldade de sentir que eu não tô no controle das coisas. Gente, olha aí. Vocês perceberam? Imagina. Tranquila. Então, pra mim, foi muito traumático, sabe? A segunda fase da escola, se eu já fui desesperada pra primeira, eu parei pra chorar entre a multimídia, que foi, assim, um terror a minha prova de multimídia. Eu fui muito mal. Deus me livre. É que eu tinha ido muito bem na primeira e na segunda fase sem ser multimídia. Mas, galera, vocês não têm noção da diferença que faz se preparar para a prova multimídia. Principalmente na Unifesp. É muito difícil a prova, não é? Conta mais. Foi tão traumático que eu nem lembro. Eu lembro de estar sentada no monitorzinho, assim. Preventiva. Não tinha lápis, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha nada. Tinha você e o computador. Preencher com sangue o gabarito. Não, era tipo online. Online não, sei lá, enfim, no computador. E preventiva que tinha que fazer conta. Eram aquelas questões de estatística que na Unifesp cai muito. E como eu não me preparei nem um pouco, porque qual que era o certo? Esquece essas questões, pula
e vai para as que você sabe. Não. Eu fiquei 1 hora tentando fazer as questões com... Não, gente, total despreparo, assim. Então, não façam isso, tá? Para vocês que estão ouvindo, assistindo a gente, enxerguem a prova como um todo. A entrevista faz parte da sua nota, a segunda fase faz parte da sua nota, e a prova teórica é só uma parte de tudo isso, né? E eu não tinha essa visão, assim, fui completamente despreparada. Um recado que dá pra tirar do que a Amanda falou agora, pessoal, é que por mais que você se prepare muito, vai chegar uma hora que vai fugir do controle. Com certeza. Tem gente que acha assim, não, se eu estudar, ver as aulas, fazer o exercício, vai dar tudo certo. Como? Você falou que você se preparou desde o 4º ano, sabendo que você queria e teve essa dificuldade. E você comentou da conta da estatística. Sabe qual que é a conta pra mim? Mais difícil da vida? Amanda, eu fiz Kumon quando eu era menor. Eu sou muito bom em contas, faço conta de cabeça até hoje. Mas até hoje. Grande coisa, Meu Deus, que baita habilidade. Mas enfim, calcular a idade gestacional pra mim é muito difícil. Ai, amigo, pelo amor de Deus, jura por Deus, acabando esse podcast, a gente vai fazer uma aulinha de idade gestacional. Se você for falar comigo de idade gestacional, fale em meses. 5 meses, 4 meses, eu não entendo. Em semanas. Até hoje você não sabe como 41 semanas dá 9 meses. Você segue nesse dilema, igual as pacientes. 36 por 9, dá 4, pô. Mas enfim, eu queria falar que pra mim isso é muito difícil. Tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a superar esse seu trauma. Daqui meia horinha, pode ser, aulinha? Ai, meu Deus. Sabe o que eu acho legal também, da gente falar pra eles, pra quem tá ouvindo, assistindo a gente? Eu, por exemplo... tenho dificuldade de estudar em grupo e eu gosto de me organizar sozinha. E você tava contando que você acha que ficar meio solto é algo ruim. Sim. Solto demais. Sim. Né? Sim. Você sentiu falta de uma coisa mais... um direcionamento, uma mentoria, um tutor, sei lá. Alguma coisa nesse sentido? Muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque até fazer... Eu conheci o produto da mentoria, só que eu falei, não, eu não sou a pessoa da mentoria. Eu não ouço nem o que eu mesmo... Disso. Acho que não é nem não preciso, é tipo, não vou seguir, porque nem o que eu coloco pra mim mesmo eu consigo fazer. É muito estranho isso, porque tem um lado bom de você se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, mas tem um lado ruim, que às vezes você não vai pra lugar nenhum. Existe uma imagem muito boa de um livro que chama Essencialismo, que ele mostra várias flechinhas pequenas indo pra várias direções e uma enorme indo num lugar só. Falei, pô, eu tô fazendo isso. Respondendo a sua pergunta, faltou demais um direcionamento. Demais. Mas isso foi mais culpa minha mesmo, de não saber para onde eu ia, o que eu queria fazer. Porque se você não tem uma meta, fica muito difícil se preparar. Muito difícil. Por isso que eu digo que eu não era o aluno mais preparado. A prova, igual eu falei, a prova foi feita para mim, parecia. Tanto que a minha nota no Einstein foi 78%. Para mim era muito alto. Nossa, é muito alto para... praticamente todo mundo, né? Mais ou menos. Mas as da Unicamp, FAMERP, eu tinha ido mal. Tipo, coisa de 50%, 55%. Você viu, pessoal? Era muito baixo. Então, a hora que eu olhei ali, eu vi que foi dando... Só que chega num ponto que você se questiona. Fala, até agora deu certo. E daqui pra frente? Pra onde que eu tô indo? Aí, tendo essa experiência dentro da residência, se ferrando um pouco mais aqui na Medway, aí você começa a ver que, calma, existem pessoas que passaram pela mesma coisa que você e que podem te ajudar. E isso não é orelhada, isso não é se apoiar em ninguém, isso é mentoria. Não tem nada de errado em ter algum atalho para você chegar onde você quer se uma pessoa já passou por aquilo. E um suporte, né, eu acho. Uma ajuda, assim. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que parar com essa noção de que só é válido, isso é merecido se a gente faz sozinho, né? Se a gente sofre. Acho que cada vez mais a gente tem visto a importância da gente se cercar de pessoas que já passaram por aquilo, de pessoas que podem orientar a gente, e não enxergar isso como um atalho, né? Como um demérito, muito pelo contrário. Eu acho que é um mérito de você saber enxergar a coisa de um jeito diferente. Olha que engraçado isso que você falou. Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Quando eu comecei a residência, eu tava numa mesa, numa aula, e falei, nossa, olha as pessoas que estão aqui. Eu sou disparadamente o mais burro dessa mesa. Isso foi na primeira semana de residência. Olha a síndrome do impostor aí. Tive, muito. Mas eu era nessa época aí, com certeza. E aí um professor meu falou assim pra mim, se você tá numa mesa em que você é o mais burro, palmas pra você. Porque você tá num meio com pessoas que podem te acrescentar coisas o tempo todo. Então, a frase, você foi muito feliz nessa frase, não é um demérito, é o oposto, né? E isso mudou, só que, como eu te falei, é engraçado porque são trajetórias completamente diferentes. E eu não tinha isso tão claro na minha cabeça até conversar desse jeito com você. Mas eu recomendo que as pessoas tendam um pouquinho mais pro lado Amandinha de ser. Mas, enfim,
teve um pouquinho disso e vamos falar um pouquinho de síndrome do impostor, então. Eu acho que é importante a gente trazer isso, que muita gente em casa deve estar sofrendo mesmo dessa sensação de eu não sou o suficiente, eu não devia estar aqui, eu não mereço esse lugar. Inclusive na preparação, desculpa. Com certeza. Tipo, eu vou fazer HC, Unifesp? Não é pra mim. Exato. Quantas vezes já ouvi aluno falando, não, mas essas universidades, imagina, não é pra mim. Por que não é pra você? Você tem que estar onde você quiser estar. E a gente teve um episódio aqui que foi muito legal, que um dos nossos convidados falou, a residência tem que merecer você. Não é aquilo de eu vou pra qualquer lugar, né? Você tem que se identificar com aquela instituição, com aquele programa, com aquela formação. E a nossa ideia é também te ajudar, tá? Acabei de olhar pro nosso timer e falei, caramba, o papo tá muito bom. Ah, gente, hoje o fica lavando uma louça, 18 entendeu? horas de Pega podcast. um trânsito. O Anuar, só uma coisa, posso falar? Pode. Quando você falou assim, nossa, a gente chega em São Paulo, na Barra Funda, na 23... A gente pensa, nossa, é aqui que eu quero estar. Eu falei, eu chego em São Paulo, na Barra Funda, e na 23, eu falo, meu Deus, que trânsito. Não, eu curto até hoje. Eu tô passando aqui na Ponte Estaiada, perto da merda, e falo, caramba. Ah, mas é que aqui é lindo demais, né? Lindo, eu também lindo. não aguento. Mas vamos falar um pouquinho, Amandinha, porque eu vou me abrir pro nosso público aqui. Abre o coração. Vou abrir real, até capaz de eu verter a lágrima aqui. Você sabe que eu sou muito emotivo. Meu Deus. Mas, enfim, eu ouvi de uma residente que foi aluna nossa e uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Sabe aquela pessoa que é a melhor pessoa? Você fala, nossa, educada, estudiosa e tal. E ela me falou assim, a minha residência tá tirando quem eu sou como pessoa, me fazendo perder empatia. Aí eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de crítica. Por quê? Porque a gente dá aula pra vocês mandam dúvidas. Sei lá, como que eu uso Nora? Como que eu... Mas existe esse outro ponto. Não é só conteúdo, é saúde mental, é estar bem pra fazer o que você precisa. E, Amanda, isso não é sinônimo de ser uma pessoa fraca. Isso não é sinônimo de ser uma pessoa que não dá conta, ou de ser diferente ou pior que qualquer pessoa, ou até que você mesmo. Então, você pegou num ponto que eu falei, não, a gente tem que falar sobre isso. Além de ter comentado dessa tal da síndrome do impostor, existem pessoas que acham que não merecem, isso traz sofrimento e traz angústia. E pelo que eu estava olhando, até agora a sua trajetória estava 100% e chegou na prova prática, você até tremeu um pouquinho. E você teve esse sentimento, e a dúvida que eu quero tirar agora é assim, como que a Amanda fez para guardar isso e, sabe, colocar o tal do cropped de fazer a prova e destruir? Porque não tem nada pior do que duvidar de você mesmo. E vocês estão falando de um cara com uma autoestima de um grilo durante a minha formação. Então, para você que está sentindo insegurança, para você que está sentindo que você é menor, ou para você que está sentindo que não vai dar certo, a trajetória está longe. A gente falou disso N vezes. Então, a minha pergunta é, como que você fez para, nesse momento em que as coisas saíram do controle, a tal da pressão, como que você fez para respirar, voltar e fazer a prova e ser aprovado? Nossa, que pergunta, né? Gastei acho que uns 5 minutos. Vou levar pra terapia. Mas eu acho, Anuar, que assim... Eu acho que, na realidade, a gente passa uma imagem, o que as pessoas veem de fora da gente, nem sempre é o que a gente sente dentro da gente, né? Exato. Então, eu acho que eu sempre passei um pouco essa imagem da Amanda confiante. Justo. Por quê? E aí, isso aí é uma história longa, é outro podcast, tá, gente? Mas essa questão de estudo, pra mim, sempre foi a minha âncora. Eu entrei na escola muito cedo, entrei na primeira série com 4 anos. Então, eu sofri um monte de bullying aí da época da escola, e eu tinha como refúgio estudar. Na época eu era boa em matemática, então eu ia pra única coisa que eu era boa. Eu era péssima no esporte, qualquer coisa que tinha bola, eu tropeçava na minha frente, eu batia nas coisas. Péssima, gente, péssima. Por isso que centro cirúrgico, hoje eu sou uma excelente cirurgiã como GO, tá? Não contamina nada. Exato. Imagina, nunca dei uma coçadinha. Não dei, não. Mas estudar sempre foi o meu ponto de... minha fortaleza. Era uma coisa que eu sabia fazer. Zona de conforto. Minha zona de conforto total. E por muito tempo eu explorei isso. Então, vamos sair, não sei o que, não me sentia confortável com aquelas pessoas. Vou ficar pra estudar. Entende? Então, e realmente estudava. Realmente estudava. Uhum. Então, por muito tempo, eu levei isso de uma forma, um refúgio. Até que isso teve uma função, né? Poxa, gostar tanto de estudar fez com que eu tivesse sucesso em outras áreas da minha vida. Uhum. Mas essa necessidade do controle me desestabilizou muitas vezes. E na prova prática, isso foi uma jogado na minha cara, assim. Primeiro, eu não estava fazendo sozinha. Então, eu sempre fui muito boa em estudar, em fazer minha prova, eu e a prova. Entendi. De repente, tá num cenário com outras pessoas, com alguém te olhando, embora não pareça hoje, mas eu sou uma pessoa tímida, aquilo me desestabilizou muito. E eu acho que a única coisa que me fez continuar e não perder realmente, assim, a estrutura,
foi pensar no final. Sabe assim? Sim, foi sim. pensar o quanto aquilo era importante pra mim. Uhum. Então, eu acho que foi um pouco de... Não sei se de equilíbrio, mas enfim, eu consegui naquele momento, de alguma forma, me apegar no que era mais importante. Na sua meta. Exatamente. Nossa, incrível. E aí eu exige uma consegui, maturidade. mas não foi tão bom assim. Na prova multimídia eu comecei a chorar e fiquei em uma única questão o computador inteiro. Então não é também que deu tudo certo, sabe? Exato. O final deu certo, É. mas no meio do caminho não foi tão linear assim, não. Deus me livre. É uma fase muito difícil. Meus queridos, a gente minimiza, mas o que nós passamos para chegar no ponto que a gente está como médicos, como profissionais residentes, é uma coisa bizarra, Amanda. É uma pressão de 6 anos, mais o estudo. Então tá tudo bem você se sentir mal, às vezes. Eu vou me colocar à disposição, não perguntei se você ia também, mas enfim, vamos, Já me coloquei. já colocamos. Pessoal, quer conversar, quer bater papo, quer fazer uma call, não quer abrir, não tem problema, chama a gente, mas fala do que você está sentindo, porque a função da residência médica e da preparação não é te deixar ansioso, é fazer quem você tem que ser como médico, né? A gente falou disso hoje, seguindo os tais professores que você comentou. E sabe o que eu acho importante também, Anuar? Eu não sei se você teve essa sensação. Mas durante a preparação, a gente fica... Isso é pra todo mundo, tá, gente? Isso não é só você que tá sentindo. Isso todos nós sentimos. Uhum. Parece que o seu objetivo da vida é aquela prova. O dia que você passar naquela prova, você nunca mais vai ter um problema. Nossa, Todos os seus problemas são passar na prova de residência. Falou tudo. E se vocês não trabalharem a saúde mental de vocês mesmo, o dia que vocês passarem... E não é querendo desestimular vocês de forma nenhuma, tá? Muito pelo contrário, isso é a vida. Vocês vão chegar no topo da montanha e vão ver que tem outra montanha. E a graça da vida tá nesse trajeto. Só que se vocês não entenderem que... Se vocês não trabalharem quem vocês são ao longo desse processo, vocês vão se frustrar. Então, você passa na residência e na sua cabeça, todos os meus problemas acabaram, eu tenho que ser muito feliz agora, né? Porque o sonho da minha vida era passar nessa prova e eu passei. Eu tô bravo com você. E aí você não é. Uhum. E de repente gera uma puta de uma confusão na sua cabeça. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Vão vir novos desafios. Eu queria ter falado isso, por isso que eu tô bravo com você. Falei, pô, que analogia espetacular. Mas foi muito, muito bom papo. Pra quem não sabe, meus queridos, a gente vem gravar o podcast, só que a gente não vem gravar e vai embora, a gente conversa. E eu conheci coisas da Amanda aqui que eu não conhecia. Gente como a gente, né, Tá Amandinha? vendo? Além de você falar mal de mim que eu danço no Sérgio Malandro, agora ele conheceu também minhas virtudes, galera. Eu vou fazer um desabafo aqui. É rapidinho, 30 segundos. Estreiei na Medway no extensivo com uma aula que passou um pouco do horário, né? Um pouquinho. Aí na semana seguinte me manda um vídeo assim... Amanda, a aula da Amanda acabou antes de dar no ar. Chupa no ar. esse foi o jeito que eu conheci a Amanda. É assim tá que bom? a gente trabalha aqui, pessoal. Mas foi muito bom, Amandinha. Bom, mas Show de isso, bola. gente. Hoje o nosso podcast foi um pouco diferente. Talvez um pouco esquizofrênico. Foi um grande bate-papo. A gente Nossa, contou... foi. Não foi? Um pouco da nossa vida. Então, assim, assiste lavando uma louça. Assiste refletindo sobre a vida. Mas eu espero que a gente tenha ajudado também. Sim. Contribuído aí pra sua trajetória. Como o Noar falou, a gente tá sempre à disposição. Pra uma dúvida, uma conversa, um bate-papo. Podem procurar a gente. Fique à vontade. E aquelas coisinhas de sempre. Aqui embaixo na descrição do nosso vídeo vai ter um link pra você mandar dúvidas, feedbacks. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. @medway.residência médica. Olha, hoje ele acertou, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouquinho diferente. Se quiserem mais, mandem que a gente vem aqui tomar um café, comer a crepioca com vocês, bater um papo fitness, tá bom? Mas estamos aí. Eu gostei pra caramba desse episódio. Foi muito bom, cara. Agora a gente vai comer e vocês também. Espero que tenham gostado desse episódio. Um beijo. Tchau. Valeu, E queridos. até a próxima. Até. Tchau.